Vamos falar sobre as atualizações que a gente tem de ontem para hoje aqui do caso da novela do Alexandre de Moraes, né? O pessoal tá lembrando aqui que o Moraes fez a quinta nota para negar a relação com o Vorcaro, mas isso explicou menos do que poderia explicar. E com a resposta da Malu Gaspar, a situação ficou muito complicada, não apenas para o Alexandre de Moraes, mas para a Polícia Federal também. Porque lembra, a Malu Gaspar falou que olha só, isso aqui veio da perícia da PF. E teve gente da PF dizendo que não tinha ligação nenhuma, né? Mas ainda tem coisa pior ainda, porque lembra que o Alexandre de Moraes falou que no arquivo que tinha um negócio de pasta, porque tá na pasta diferente, então é outra pessoa. E aí a gente explicou aqui que não tinha nada a ver esse negócio de pasta, porque o material estava todo desorganizado, não tinha negócio. Para quem não sabe como é que funciona isso, no iPhone, o iPhone cria uma estrutura de pastas para armazenar os arquivos que ele recebe, tá? É automático do iPhone fazer isso. E realmente não tem lógica nenhuma, ele não tem uma sequência lógica ali, né? Nem é temporal a sequência, né? Aí a Malu Gaspar respondeu que não tinha nada a ver, porque eles usaram um software para identificar essa ligação entre a mensagem e o print screen, né? Só que o Alexandre de Moraes, na mensagem dele, tinha dito que não, que tem outras pessoas nessa pasta que tá ligado, e ele tá falando, né? Aí o pessoal foi ver na pasta, para ver o que tinha dentro da pasta, e de fato tá na pasta que tem o senador Irajá. Tem a ficha de contato do senador Irajá. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como eu falei, o iPhone organiza essas coisas de maneira meio que aleatória, ele guarda de maneira aleatória, é uma otimização interna que ele faz lá. Não quer dizer que uma coisa esteja ligada na outra, né? Mas, para azar do Alexandre de Moraes, na mesma pasta também está a Viviane Barsi. Então pode ser que o Vorcaro estivesse falando com a Viviane Barsi também, segundo diz o Alexandre de Moraes, ele está jogando a culpa para a esposa dele, está fazendo igual o Lula, a culpa é da minha esposa, será que é isso, né? Enfim, a situação está ficando muito feia lá no STF, porque o pessoal está vendo que o STF está pagando a conta dessa lambança feita pelo Toffoli e pelo Alexandre de Moraes. E não é de agora, é desde 2019. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por zelador da Universidade de Coimbra, hemorroida cerebral e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou sobre isso ontem, então, mas só para atualizar vocês aqui, porque o interessante é esse ponto aqui que está o senador Irajá e a Viviane Barsi, né? Então ontem, depois de sair aquela mensagem do conseguiu bloquear, né? A Malu Gaspar fez uma reportagem ontem, eu fiz um vídeo sobre isso também, botando as mensagens lá que no dia o Vorcaro trocou diversas mensagens com o Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre de Moraes, para responder, diz que não tem ligação nenhuma, que a Malu Gaspar fez a ligação pela data, mas não tem como ter certeza que uma coisa foi para outra, e que se você olhar as pastas que está a coisa, a pasta que está a mensagem é diferente da minha pasta, que a minha pasta é outra, essa pasta tem o nome de uma outra pessoa. Ele deu até a sugerir que a Malu Gaspar teria feito de maldade, porque se ela fez essa associação sabendo que era a pasta de outra pessoa, né, ela estaria falando isso para o Alexandre de Moraes para tentar incriminar o Alexandre de Moraes, né? A gente já falou ontem que a Malu Gaspar respondeu mostrando que não, que ela usou um software, foi a Polícia Federal que usou um software que consegue ligar o print screen à mensagem enviada no WhatsApp e que, portanto, sabia que aquilo ali era para o Alexandre de Moraes mesmo. E essa questão de pasta não quer dizer nada com nada, porque é uma organização interna do iPhone, né? O fato ficou muito feio para o Alexandre de Moraes, foi um checkmate da Malu Gaspar ontem, né? Então, é o que eu falo para vocês, até esse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, né, não houve ainda nenhum pedido de prisão da Malu Gaspar nem do Alexandre de Moraes, mas a situação é essa, meu amigo, está uma situação muito ruim, porque o Alexandre de Moraes, pelo que está vendo aí, mentiu na declaração dele pública, a menos que ele tenha uma resposta muito boa para a Malu Gaspar, ele mentiu na declaração dele, e ainda queimou a possibilidade de ele dar uma declaração um pouco mais justa. O pessoal estava lembrando que o Toffoli, pelo menos, foi honesto. O Toffoli, quando deu uma declaração, demorou a explicar o caso, mas quando ele deu a declaração, falou: não, realmente eu sou sócio do resort. Eu tenho sociedade no resort mesmo. É melhor admitir a coisa, né, e falar: não, eu sou sócio do resort, não tem nada que me impeça, eu posso ser ministro do STF, ter propriedade em outros resorts e coisa e tal. Poder ele pode, né? Ele não poderia era usar os irmãos como laranja, né? Como simulação de dono, né? Se ele é dono do resort, ele devia botar o nome dele como dono do resort lá, não botar os irmãos e coisa e tal. Mas, de qualquer forma, pelo menos o Toffoli foi honesto, disse: não, é isso aí, eu sou mesmo e coisa e tal.
ficou menos feio para o Toffoli do que o Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes mentiu, continuou negando que tenha qualquer contato com o Vorcaro, e, no entanto, o que a gente vê é que era com ele mesmo isso daí, né? E a Malu Gaspar ainda deixou entender que consegue ver a resposta do Alexandre de Moraes para o Vorcaro. Se isso for verdade, meu amigo, aí a coisa é feia, né? Se realmente eles tiverem acesso à resposta do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes está ferrado, porque dependendo do que ele falar agora, né? Mas aí o pessoal pegou uma outra curiosidade, né? O Alexandre de Moraes tinha dito que foi... A primeira coisa, ele falou que era da CPMI do INSS, a Malu Gaspar desmentiu, não era da CPI do INSS, porque a CPMI do INSS não teve tantos dados quanto ela teve acesso, ela teve direto da PF, e também, então, já desmentiu o Alexandre de Moraes também, e também outra coisa que o Alexandre de Moraes falou, é que não, porque estava na pasta tal, e tinha o nome de outra pessoa nessa pasta, não tem a ver comigo, é outra pessoa, não vou falar o nome de quem que é, porque, né, é outra pessoa que está nessa pasta. Aí o pessoal foi pesquisar, né? Que negócio é esse? Vamos ver essa pasta aqui, de que o Alexandre de Moraes está falando, né? Eu não tenho como fazer essa verificação porque eu não tive acesso a esse material, mas aparentemente muita gente na imprensa teve acesso a esse pacote de dados que teria vazado da PF lá, né? E aí aqui, ó, mensagem de Vorcaro, está na pasta com o senador Irajá e a Viviane Barça. Então tá aqui, ó. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou ter trocado mensagens com Daniel Vorcaro no dia 17 de novembro de 2025, o dia que o fundador do Banco Master foi preso pela primeira vez. Ah, outra coisa importante. A Malu Gaspar também confirmou que o número do celular das mensagens é o do Alexandre de Moraes mesmo, não é outro número de outra pessoa que ele talvez estivesse usando, não, era o número do Alexandre de Moraes mesmo, né? Entretanto, muitos indícios que houve fato de diálogo por meio de aplicativos de mensagens entre o agora ex-banqueiro e o magistrado, daqui a pouco ex-magistrado. Vorcaro costumava escrever as mensagens no aplicativo de notas com o celular, fazia uma imagem do que estava escrito e enviava a captura de tela via WhatsApp, numa mensagem configurada para apagar automaticamente depois que o destinatário a abrisse, né? Ocorre que o criador do Master se esqueceu de um detalhe que tornou vulnerável sua estratégia. Todas as imagens que o Vorcaro fazia ficavam também arquivadas no álbum de foto do celular, indicando o momento exato que foram capturadas. A Polícia Federal achou essas capturas e os horários batiam com as mensagens do banqueiro, então você consegue fazer a ligação. Diz a Malu Gaspar que é mais do que isso, tem um software que já faz essa ligação automática, né? Mesmo com todos esses indícios, o magistrado passou os 2 últimos dias negando ter sido receptor das mensagens de Vorcaro. Falou com políticos e jornalistas na sexta-feira, disse que as imagens das mensagens de texto do ex-banqueiro estavam arquivadas pela Polícia Federal em pastas, junto com os contatos telefônicos de outras pessoas no material extraído por Vorcaro. Logo, as mensagens não teriam sido remetidas a ele, Alexandre de Moraes, mas outras pessoas, né? E aí que vem a grande questão dessa história, porque o Poder 360 notou um detalhe importante a respeito de onde está arquivada a mensagem com esse texto de Vorcaro. O arquivo está repetido em 2 pastas no acervo que a PF enviou para a CPMI do INSS. Numa dessas pastas está também o arquivado o cartão de contato telefônico do senador Irajá, do PSD de Tocantins, filho da ex-senadora Cátia Abreu. Numa segunda pasta, a mesma imagem aparece junto com o cartão de contato da advogada Viviane Barça, mulher de Moraes. Moraes sugere que as mensagens de Vorcaro teriam sido enviadas ao senador Irajá, porque a imagem do bloco de notas estava numa pasta com o contato do político. Só que a mesma mensagem, o mesmo argumento poderia ser usado para sustentar que a mensagem teria sido destinada a Viviane Barça, né? Então o Alexandre de Moraes está dizendo, não, a culpa é da minha mulher, a culpa não é minha não, né? Agora, uma coisa é verdade, se realmente ela é advogada do Vorcaro, né, faria sentido ele mandar essa mensagem para ela, né? Só que, se você reparar, né, a ligação, todo o contexto da mensagem que está falando não é uma mensagem para um advogado, não faz sentido isso, né? E mesmo que estivesse falando com a Viviane Barça de Moraes, no final das contas, não deixa de ter a ligação com o Alexandre de Moraes. Então, assim, ficou uma situação muito estranha isso aqui. Explicou muito menos, né? Ele quis jogar a culpa no senador Irajá. Ele falou, não, ele está falando com o senador Irajá, não tem nada a ver comigo não, mas acabou atingindo a própria mulher, que também tinha a mesma coisa aqui, né? Então tá mostrando aqui, ó, que tem uma pasta que tem a mensagem aqui, ó, alguma novidade, conseguiu ter notícia ou bloquear, e tá o cartão do senador Irajá aqui. Mas, de novo, tá o cartão de visita da pessoa não quer dizer absolutamente nada, porque cartão de visita você recebe de outras pessoas, né? O contato que você recebe pelo iPhone não faz diferença no final das contas, né? Ou seja, fica uma situação em que não quer dizer que o Vorcaro sequer tenha conversado com o senador Irajá.
Da mesma forma, não se identificou nenhuma conversa dele com a Viviane Barsi de Moraes, que está na agenda do Vorcaro também, mas não tem nenhum registro de conversa dela ali. E tem a mesma coisa aqui, né? E tem também uma outra imagem aqui, ó, que o cara tirou de um guardanapo com o nome de alguns, eles chamam aqui de operadores de direito. Advogado? Será que é isso? Será que é advogado? Isso aqui é nome de advogado? Pode ser. Pode ser advogado, pode ser algum funcionário da justiça, né? Tiraram, o Vorcaro tirou um print disso daqui e mandou, esse print está na mesma pasta aqui, não se sabe se ele mandou isso para Viviane Barsi de Moraes, né? Então, ou seja, o argumento de Moraes é frágil do ponto de vista técnico. Os dados baixados do celular de Vorcaro aparentemente foram salvos pela PF em diversas pastas, que é de maneira aleatória. É o que se observa no cerca de 700 megabytes de arquivo. É isso aí. É o iPhone que faz isso. O iPhone cria um monte de pasta aleatória também. O fato de cartões de contato estarem salvos em uma pasta, na primeira, não indica nenhum tipo de relação entre esses vários conteúdos. O senador Irajá mandou notas para todos os principais veículos de comunicação negando que tivesse recebido mensagem de Vorcaro. A informação de que Vorcaro teria enviado qualquer mensagem ao senador Irajá é completamente inverídica. O fato de eventualmente constar na lista de contato não significa absolutamente nada. Eu concordo, eu já falei para vocês isso. Estar na lista de contato de outra pessoa não quer dizer absolutamente nada. Tem que ter conversa entre você e essa pessoa. Senão não dá para saber nada. Eu estou na lista de contato de um monte de gente que eu nem conheço. Eu tenho contato de um monte de gente que eu nem falo. Mas que peguei o contato, pode ser que um dia eu preciso falar com a pessoa, estou com o contato dela ali. Mas nunca falei, então não quer dizer nada, né? Há mais um problema a ser enfrentado pelo Alexandre de Moraes. Ele soltou uma nota com os argumentos para se defender, dizendo que a análise técnica realizada nos dados telemáticos de Vorcaro, tornados públicos pela CPMI e do INSS. Ocorre que os vazamentos de dados pela CPMI são ilegais do ponto de vista formal. Não estão disponíveis para análise técnica nem legal. Além disso, ao dizer que faz esse tipo de análise, o magistrado entrou em um caso que não atua, que é o caso do inquérito do Banco Master, que o ministro é o André Mendonça. O André Mendonça pediu realmente uma verificação de se vazou alguma coisa da CPMI do INSS, porque é ilegal, né? Os dados foram compartilhados com a CPMI, não poderiam ter vazado. Mas o fato é que a própria Malu Gaspar já deixou claro que não é da CPMI do INSS esse caso não. Esses dados que ela tem é da PF que ela recebeu isso. Há uma análise da PF, né? E, bom, o problema todo continua sendo que, no final das contas, para alguma coisa acontecer com o Alexandre de Moraes, ou o presidente do STF determina a prisão dele, ou então o Senado faz um impeachment, né? O Senado não parece indicar que vai fazer nada disso, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer nisso daqui, né? E outra coisa, nesse papelzinho aqui, ó, tá o nome de dois advogados, são advogados mesmo, achei que podia ser alguém da justiça, mas não são advogados aqui, ó. Marcela Matiuso é uma advogada do CAD, tá? Rodrigo Mudrovich é o advogado do Gilmar Mendes. Rapaz, botou o Gilmar Mendes na parada aqui, ó. Advogado que tem excelente relação com o ministro Gilmar Mendes. Não, ele é o advogado pessoal do Gilmar Mendes. A gente falou desse cara quando eu fiz aquele vídeo explicando as tretas na Fundação Getúlio Vargas. Lembra que a Fundação Getúlio Vargas também teve um problema desse negócio? O Gilmar Mendes fez o mesmo truque que ele fez no caso da CPMI do crime organizado para livrar a Maridet, ele fez também com a Fundação Getúlio Vargas no passado. Exatamente com o advogado Rodrigo Mudrovich, que é advogado pessoal do Gilmar Mendes, né? Caramba, bicho. Isso vai acabar caindo também no colo do Gilmar. Eu tô falando, cara, são os três. É o Gilmar Mendes, o Toffoli e o Alexandre de Moraes. Tá mais do que na cara isso, né? O senador Irajá, para quem não sabe, é esse cara que é filho da ex-senadora Cátia Abreu, né? E é senador pelo Tocantins. Então, de novo, tem o contato dele ali, não quer dizer absolutamente nada que tenha contactado. A mesma coisa a Viviane Barsi de Moraes, né? E aqui, ó, a defesa de Vorcaro avalia que não há chance de delação premiada neste momento. Essa coisa aqui, é uma dica de que eles estão pensando no caso. Nesse momento não, mas eles estão lançando, olha só, né, pode ser que dependendo de para onde for a coisa, que mais adiante aconteça a delação premiada. O Vorcaro não vai ter alternativa, cara, vai ter que delatar. E no que ele delatar, meu amigo, o STF tá fudido. Tanto o Toffoli quanto o Alexandre de Moraes estão ferrados, não tem o que fazer, né? E já tem muita gente no próprio STF preocupada com isso, como eu falei para vocês, né? Os outros ministros do STF, num primeiro momento, estavam comprando a ideia de que isso era um ataque antidemocrático contra o Toffoli, contra o Alexandre de Moraes e contra o Gilmar Mendes. Não, porque tem uns negocinhos ali mal explicado, mas não tem nada de errado, né? Estão atacando o STF, não sei o que lá. Mas chega um momento que os outros ministros começam a olhar, porra, peraí, cara, tem coisa errada nesse negócio mesmo, né? Não tem o que dizer. Não dá para defender bandido, né? Porque daqui a pouco o STF como um todo fica com uma imagem de merda, né? Já está com uma imagem de merda, na verdade, né? E agora
Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai ter alguma solução nessa história toda aqui, mas tá divertida essa novela. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.